Hoje nós queremos entrar para esse evangelho, para essa noite de reflexão, pedindo a Jesus que também nos coloque, nos deixe ficar no colo de Maria. Maria que é mãe, Maria que sabe, né, que passou pela terra, que esteve aí num corpo de mulher e que sabe o que as mães enfrentam, as dores que as mães carregam e o que as mães verdadeiras, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, algumas ainda não sabem trilhar o caminho da maternidade, embora tenham essa oportunidade, né? Estão aí com os filhos, mas não sabem como administrar, mas um dia elas vão aprender, porque Jesus dá oportunidade a todos nós. Então, eu quero hoje colocar no colo de Maria, com a permissão de Jesus, todas as mães, todas as mulheres, todos aqueles, todos e todas, né? Aqueles que de alguma forma estão aí no controle, na administração de um lar que não é fácil. Então, que Jesus derrame sobre todos nós as bênçãos do discernimento, para que a palavra de hoje que vai chegar possa nos ajudar a crescer como indivíduos, intelectualmente e moralmente. Agradecemos a espiritualidade amiga presente e nós vamos pedir Jesus, né? Nós somos gratos pelo momento, mas nós vamos pedir a Jesus que permita que a espiritualidade amiga fluidifique a nossa água. Derrame sobre ela os fluidos que cada um de nós necessita no momento. Eu e vocês, cada um de uma maneira diferente, necessitando, né, de energias, de fluidos diferentes para o equilíbrio do nosso corpo físico e do nosso corpo espiritual. Jesus, a nossa porta está aberta, o nosso coração está agradecido e a nossa mente aguarda a palavra que vai chegar. O nosso evangelho de hoje está no capítulo 17, Sede perfeitos. O nosso item é o 4, os bons espíritas. Capítulo 17, Sede perfeitos. Item 4, os bons espíritas. O meu encontra-se na página 169. Mais uma vez, capítulo 17, Sede perfeitos, item 4, os bons espíritas. Conseguiram, gente? Cris, ok? Solange, ok? Luciana, ok? Vamos lá? A leitura? Claudionete, ok? Então vamos lá. Os bons espíritas. O espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, conduz forçosamente aos resultados acima que caracterizam o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão, que são a mesma coisa. O espiritismo não criou nenhuma moral nova, facilita aos homens a inteligência e a prática da moral do Cristo, dando uma fé sólida e esclarecida àqueles que duvidam ou vacilam. Mas muitos daqueles que creem nos fatos das manifestações não compreendem nem as suas consequências, nem o seu alcance moral, ou se as compreendem, não as aplicam a si mesmos. A que se prende isso? A falta de precisão da doutrina? Não, porque ela não contém nem alegorias, nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. Sua essência mesmo é a clareza, e é o que a faz poderosa, porque vai direto à inteligência. Nada tem de misteriosa, e seus iniciados não estão de posse de nenhum segredo oculto ao vulgo.
É preciso, pois, para compreendê-la, uma inteligência fora do comum? Não, porque se vêem homens de uma capacidade notória que não a compreendem, enquanto que inteligências vulgares de jovens mesmo, apenas saídos da adolescência, a aprendem com admirável exatidão em suas mais delicadas nuances. Isso decorre do fato de que a parte de alguma sorte material da ciência não requer senão olhos para observar, ao passo que a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade que se pode chamar maturidade do senso moral, maturidade de independente da maturidade, independente da idade e do grau de instrução, porque é inerente ao desenvolvimento no sentido especial do espírito encarnado. Em alguns, os laços da matéria são ainda muito tenazes para permitir ao espírito se libertar das coisas da terra. O nevoeiro que o circunda lhes furta a visão do infinito. Por isso, eles não rompem facilmente nem com seus gostos, nem com seus hábitos. Não compreendem alguma coisa melhor do que aquilo que têm. A crença nos espíritos é para eles um simples fato, mas não modifica senão pouco ou nada as suas tendências instintivas. Numa palavra, não veem senão um raio de luz insuficiente para conduzi-los e lhes dá uma aspiração poderosa capaz de vencer os seus pendores. Eles se apegam aos fenômenos mais do que a moral, que lhes parece banal e monótona. Pedem aos espíritos para iniciá-los sem cessar nos novos mistérios, sem perguntarem se se tornaram dignos de penetrarem nos segredos do Criador. São esses são os espíritas imperfeitos, dos quais alguns permanecem no caminho ou se distanciam dos seus irmãos em crença, porque recuam diante da obrigação de se reformarem, ou reservam suas simpatias para aqueles que partilham suas fraquezas ou suas prevenções. Entretanto, a aceitação do princípio da doutrina é o primeiro passo que lhe tornará o segundo mais fácil numa outra existência. Aquele que pode ser, com razão, qualificado de verdadeiro e sincero espírita, está num grau superior de adiantamento moral. O espírito, que domina mais completamente a matéria, lhe dá uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina fazem vibrar nele as fibras que permanecem mudas nos primeiros. Numa palavra, ele é tocado no coração. Também é a sua fé inabalável. E como o músico que se comove com certos acordes, ao passo que o outro não ouve senão sons. Reconhecem-se verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações, enquanto que um se compraz em seu horizonte limitado, o outro que compreende alguma coisa de melhor se esforça para dele se libertar e sempre o consegue quando tem vontade firme. O evangelho de hoje vem nos dizendo o bom espírita, né? O que é ser um bom espírita? Quando nós iniciamos na doutrina e as pessoas ficam sabendo que nós estamos aí nela inseridos, muitos fazem juízos de valores equivocados ao nosso respeito. Muitos entendem que nós somos perfeitos. Ah, o espírita trabalha na caridade, na beneficência, ele é perfeito, ele não erra. E quando você às vezes escorrega, ah, mas fulano é espírita, não podia de jeito nenhum, não é isso que ele prega? Então, nós precisamos refletir sobre o assunto e estarmos firmes quando esses julgamentos e esses comentários nos chegam. Nós precisamos estar com os nossos pés no chão. O que é o bom espírita? O bom espírita nada mais é do que o homem de bem. O bom espírita nada mais é
do que aquele que segue a Jesus. Nós somos cristãos. Temos algumas compreensões diferentes, mas o nosso modelo, quem a gente segue, quem a gente deseja ser igual e chegar aonde ele se encontra, é Jesus. É Jesus que é o nosso molde, vamos dizer assim. O bom espírita é aquele que, ainda na sua imperfeição, procura ao final do dia fazer a reforma íntima. É aquele que, dentro das suas limitações e dentro daquilo que escorrega, dentro daquilo que erra, ele procura corrigir. E se esforça diariamente, porque ele sabe que não é fácil se manter afastado daquilo que é da terra, daquilo que nós não vamos levar conosco. O bom espírita é aquele, assim como nos diz o Evangelho, né? Que está disposto, que tem fé, sobretudo, fé inabalável, que reconhece cada passo, que reconhece cada erro, mas que nós estamos dispostos aí a mudar. O Evangelho vem dizendo nada de novo. O Espiritismo não é algo que você não possa compreender. O Espiritismo não vem com alegorias. O Espiritismo não vem mascarando nada. Está tudo aí para que nós possamos compreender. O que nós precisamos fazer é pegar o aprendizado que está na teoria, que está nas palavras, né? Porque Jesus, quando passou pela terra, ele nos deixou o quê? Ensinamentos. Então, esses ensinamentos de Jesus, através da sua conduta, que nos foi mostrado através das palavras, nós precisamos tirar do nosso papel. Nós precisamos pegar o aprendizado intelectual e moral e trazer para a nossa conduta. O bom espírito é aquele que sabe que é difícil, mas está ali constantemente marchando, tentando se colocar no caminho que precisa seguir, querendo melhorar sempre. Porque as pessoas acham que nós somos perfeitos e debaixo desses céus não existem espíritas, cristãos, ninguém de nenhuma religião perfeito. Nós estamos no mundo ainda de expiação e provas, onde todos nós somos devedores. O verdadeiro espírita é aquele que tem e que dá um passo de humildade e reconhece que ainda erra, mas que, sobretudo, tem fé e coragem de que pode mudar. Porque Jesus disse que ele venceu o mundo. Então, que ao final do dia, nós todos possamos, então, o quê? Refletir sobre as nossas condutas. Entender que não é difícil, que está em nós a maneira de entendimento. Aquele que entende de imediato e consegue trazer para a sua conduta, esse já está um pouco adiantado moralmente. Aquele, talvez, que tem uma inteligência maior, uma inteligência intelectual, não consegue absorver. Por quê? Porque ele ainda tem nele a energia condensada, densa, pesada, muito próximo da matéria. Outros que têm uma inteligência moral, ainda que tenham uma inteligência intelectual, como diz o Evangelho, né, pequena, consegue absorver. Por quê? Porque está adiantado. Ambos em pontos diferentes, né? Inteligências diferentes. Então, nós precisamos trazer para a nossa conduta. E quando é difícil exercitar, é porque é naquele ponto que nós precisamos trabalhar. Porque às vezes, para uns, é muito fácil a questão do perdão, então ele já aprendeu. Para o outro, o perdão é difícil. Então, se é difícil, é nele que você vai ter que exercitar. Porque você vai exercitando e vai caindo, né? Porque é difícil. Então, se eu sou uma pessoa orgulhosa, eu preciso exercitar nesse ponto para que o orgulho não faça parte de mim. Então, eu vou cair.
Mas aí eu me levanto, tento novamente, tenho em mim, né? Eu sou humilde em reconhecer que eu erro, mas que o caminho não é esse. E aí eu levanto novamente. E quando eu me ver diante de determinada situação, eu vou lutar novamente para ser diferente. Porque vai chegar uma hora que a gente vai aprender. É como criança que está dando os primeiros passos, né? Ela cai, ela levanta, ela segura em algo, dá alguns passinhos, cai, ela levanta de novo, daí a pouco ela se equilibra diante daquela situação e consegue caminhar. Então, assim somos nós, né? Nós precisamos pegar o que Jesus nos deixou, porque ele é o nosso modelo, e trazer para a nossa conduta, para que nós possamos ser, sim, bons espíritas, dentro dos ensinamentos que a doutrina nos traz. A doutrina está aí para quem quiser dela, né, tirar proveito, né? Não tira proveito aqueles que não desejam, mas a gente pede e roga a Deus para que todos que estão, cada um dentro das suas religiões, possam ter discernimento, possam ter crescimento moral e intelectual, para que juntos possamos evoluir, né? Porque não é, né, estar dentro de uma doutrina ou dentro de uma igreja que você está também se aprimorando. Existem aí muitos ateus mais cristãos do que aqueles que estão aí dentro das igrejas, das sinagogas, dos templos e até mesmo da doutrina, né? Então, o que vai fazer a diferença é a nossa conduta, porque falar, a gente às vezes fala mesmo, né? Mas e a sua conduta? Quantas pessoas, às vezes, diante de determinadas situações, diante de determinadas missões, xinga, né? Xinga, mas quando é fé, vai lá e faz o que precisa ser feito, né? Então, a conduta valeu muito mais do que aquilo que foi falado, né? Se eu falo alguma coisa negativa e vou lá, faço uma coisa positiva, né? Na balança, o positivo é que vai ser contado, né? Se eu preciso ajudar alguém, eu xingo, eu falo, eu não vou ajudar, eu não vou fazer, mas a minha conduta é outra, eu vou lá, eu ajudo, eu faço. A conduta que contou. Porque ao final de tudo, teve o quê? O propósito em si, aquilo que se almejava, foi cumprido, né? Então, palavras o vento leva. Nós precisamos colocar na nossa conduta, no nosso dia a dia. Não é fácil, porque nós ainda estamos engatinhando. Nós estamos dando os nossos primeiros passos, mas é caindo e levantando, persistindo com fé, firmes nas mãos de Jesus, sabendo da nossa imperfeição, exercitando a nossa humildade, é que nós vamos conseguir chegar lá na frente. Aguardo agora as considerações de vocês. A Solange, né? Vamos ver aqui. A Solange disse: muitas vezes sinto minha fé enfraquecer diante dos problemas, mas depois me lembro que evoluir não é fácil e sempre terei novas tarefas e oportunidades de crescimento, mesmo que naquela hora eu não entenda a vontade de Deus. Todos nós, né, Solange? Eu compactuo com você. Às vezes a gente sente mesmo, né? Que não só a nossa fé parece enfraquecer, mas a gente parece perder as forças diante de determinada situação. Só que aí é que entra o papel do bom cristão, que também é o papel do bom espírita, porque nós espíritas somos cristãos, porque nós seguimos o Cristo. Então, diante dos nossos problemas, é isso aí. A gente precisa lembrar que é difícil, mas que nós precisamos exercitar de novo e de novo para que a gente possa, lá no final, né, ter êxito naquilo que a gente está tentando fazer, né? Então, novas oportunidades, novas tarefas vão sim nos vir. E veja bem, quando a gente aprender a se equilibrar diante de um ponto, não quer dizer que nós atingimos a perfeição. Virá novas oportunidades, virão novos desafios, porque nós precisamos ainda ampliar, crescer muito.
Nós não somos os donos da verdade. Não existe aqui fulano é melhor, ciclano é melhor, porque se em um ponto ele é melhor, com certeza ele tem um ponto que ele é falho. Então, por isso que a gente não deve julgar o outro. Porque aquilo que eu já estou equilibrada e o outro não se encontra, ele tem equilíbrio onde eu ainda não tenho. Então, somos nós no mesmo caminho, necessitando de oportunidades diferentes, porque o nosso crescimento, aquilo que nós precisamos depurar em nós, também é diferente. Mas é aí que a gente vence, porque a gente acha que a nossa fé está abalada. Mas quando a gente para, que a gente faz uma prece, que a gente respira, que a gente pede a Deus discernimento, Jesus, ao final do dia, a gente fala: Jesus, me perdoa determinada atitude que eu tive, que de acordo com os princípios não era isso que você esperava de mim. Mas eu tenho esse conhecimento agora. Eu vou tentar novamente. Eu vou tentar, diante daquilo, eu ser um pouco melhor. E pode ter certeza que a mesma situação você vai encontrar no seu caminho. Por quê? Porque ainda não aprendeu a desenvolvê-la como você precisa. Quando você aprender, não quer dizer que ela talvez não passe pela sua vida. Pode até passar, mas não vai ter as mesmas dores do que tinha antes, quando diante delas ainda a gente não tinha o equilíbrio necessário, né? Então, quando a gente conhece alguma coisa, fica mais simples de passar por ela, né? Quando a gente está iniciando aí a nossa vida, cada um aprendendo uma coisa diferente, um vai para uma questão de querer cozinhar, o outro vai, né? Ah, eu quero ser motorista, eu quero dirigir. Então, a princípio, tudo fica muito difícil, porque a gente não conhece, não tem equilíbrio sobre aquilo. Mas à medida que a gente vai desenvolvendo, vai pegando segurança, vai pegando experiência, pegar uma panela, fazer um arroz, fazer um feijão, vira uma coisa corriqueira. Pegar um carro, sair, dirigir ali virou uma coisa corriqueira, né? Para que a gente possa entender o contexto da vida. E assim são os nossos problemas, as nossas dores. Quando eu aprender a passar por elas, que ainda que elas me surjam novamente, eu vou passar com mais leveza, porque eu sei como lidar diante de determinada situação. A Cris dizendo: estar dentro de uma denominada religião ou filosofia é fácil, difícil é praticar o que elas pregam. Que possamos absorver, aprender e praticar o que Jesus nos ensinou para que sejamos de fato sua imagem e semelhança. É verdade, né? Porque o primeiro ponto é entendermos a palavra. Se a palavra nos chega e nos dá o entendimento necessário, nós precisamos partir então para onde? Para a conduta. Mas às vezes é difícil, na grande maioria delas. Mas é a gente insistindo, é a gente tentando, é a gente exercitando. Daí a pouco nós estamos de pé. E daí a pouco nós evoluímos naquele ponto, porque nós ainda temos inúmeros pontos para poder evoluir, reparar e depurar. A Socorro dizendo verdade, irmã Solange, porém não é fácil. Somos espíritos errantes em busca constante de melhorarmos. Deus é misericordioso, bom e justo. Cadê? Alguém comentou, sumiu. Misericordioso, bom e justo, nos erguendo todos os nossos fracassos. É verdade. Por que que Jesus nos ergue? Porque Jesus permite que a espiritualidade amiga nos coloque de pé novamente. Porque Jesus conhece a nossa imperfeição. Porque Jesus tem um olhar para a gente de misericórdia, como uma mãe, como um pai que olha o filho que está começando a caminhar e que cai. E que às vezes, dependendo do tombo, a gente fica até com dó. Ô, coitadinho, caiu.
né? Levanta, isso não foi nada, não. E aí a gente se reergue, né? O bebê se reergue. Assim somos nós diante de Jesus. Às vezes, determinadas coisas tão pequenas diante de nós são tão grandes. E Jesus olha para a gente com um olhar de misericórdia. Coitado do meu filho, caiu de novo. Levanta, meu filho. Isso não foi nada, não. Você vai aprender. Você terá a oportunidade de aprendizado novamente. E a gente levanta e novamente o mesmo obstáculo está à nossa frente. Até que um dia nós, com a força e com a experiência que adquirimos de tanto cair, a gente consegue vencer esse obstáculo, né? E aí a gente vê o quanto a gente necessita dessa misericórdia divina. A Claudionete dizendo: Deus não dá um fardo maior do que podemos carregar. Estamos no mundo de expiação, de crescimento, de aprendizado. Temos que praticar o amor ao próximo. É verdade, né, Claudionete? Nós precisamos aí alcançar, né, os melhores caminhos, né? Para se a gente deseja, se a gente desejar chegar lá na frente, nós precisamos trilhar o bom caminho. A Socorro dizendo, há uma canção que fala o seguinte: eu pensei que sabia de tudo, engano nosso, estamos engatinhando. É verdade, né? A minha avó dizia que era vivendo e aprendendo, morrendo sem saber, né? Porque a minha avó falava, a gente quando adquire determinada experiência, o tempo já passou, nessa vida nós não podemos fazer mais nada, nós vamos carregar conosco, né? Mas aí vem novos aprendizados, a gente achava que sabia, na verdade a gente não sabia era de nada, né? Então a gente vai vivendo e vai aprendendo. E a gente desencarna ainda necessitando saber. Por quê? Porque nós ainda não atingimos a perfeição, né? Nós vamos pagando as contas e aprendendo nas parcelas, né? É no crédito parcelado. Então a gente vai aos poucos, até que um dia, nessa caminhada que a gente vai fazendo pela eternidade, a gente alcança o ponto que nós tanto desejamos um dia, que é estar na classe dos espíritos puros. Mais alguém, gente? Mais alguma consideração? O que nós então precisamos lembrar na noite de hoje, que o bom espírita, ele jamais é perfeito. O bom espírita é aquele que, embora esteja caindo, errando, ele tem consciência que ele precisa exercitar, ele precisa trilhar o bom caminho. Ele sabe que ele é errante, ele sabe que ele não é perfeito, mas diante das dificuldades, ele tenta fazer o melhor para se endireitar no caminho que Jesus nos ensinou um dia. Tudo bem, gente? Vamos encerrar? Ninguém sabe de tudo. A Fran dizendo, né? Estamos sempre em busca de aprender. Nós somos bem pequeninos, né? Quando a gente olha para Jesus, para a perfeição de Jesus e para tudo que a gente enfrenta no dia a dia, que às vezes a gente não tem nem resposta, a gente fala: como eu sou pequeno, como eu ainda preciso aprender, como eu ainda preciso trilhar o bom caminho, né? Então, nós estamos nessa jornada tentando modificar, compreender a nós e não o outro. Porque primeiro a gente se constrói, aprende e evolui, né? Para depois ter aí um olhar para o outro, porque a nossa caminhada, ela é individual. O nosso crescimento, ele é individual, né? Se o outro aprendeu, o aprendizado é dele. Se o outro aprendeu a caminhar, não é porque ele aprendeu a caminhar que eu sei caminhar. Eu também vou precisar dar os meus passos e trilhar o meu caminho rumo à evolução. Vamos agradecer a Jesus? Jesus, obrigado pelos ensinamentos de hoje.
Agradecemos a espiritualidade amiga presente, os nossos irmãos presentes que vieram ouvir a palavra. Que todos nós, na noite de hoje, possamos adormecer com o nosso coração entendendo o quão pequeno nós somos, mas nós somos pequenos, mas temos um Pai e um irmão potente em misericórdia, que o tempo todo está com as mãos estendidas e os braços erguidos, nos aguardando. Que nós possamos saber que nós precisamos caminhar, que essa caminhada não é fácil, é árdua, mas que é possível, porque isso quem disse foi Jesus quando passou pela terra. Que a nossa água já possa ter os fluidos necessários para que, quando a gente tomar um pouco, aos poucos, possa nos ajudar a restabelecer o equilíbrio que nós tanto precisamos, equilíbrio moral e intelectual, para cada um de nós seguir o nosso caminho. Fiquem com Deus. Até quinta-feira, se Deus quiser. Tchau, gente!